Boa tarde, pessoal do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Então, conforme prometido, né? Eu vou dar essa aula aqui, vai ser assíncrona, mas vai ser aqui na escola, para vocês já adaptarem com esse ambiente, né? Porque esse tema da Baixa Idade Média, conforme eu expliquei para vocês, é melhor eu fazer um quadro, porque tem muitas relações que vocês precisam fazer, tá? Primeira coisa que eu queria falar com vocês, quem for assistir no celular, é só ampliar a tela, a gente já testou aqui, que vocês conseguem ver, tá? E tudo que tiver escrito aqui, eu vou ler, tá? Então a gente pode ir lendo junto. Eu vou ler e vou explicar, beleza? Para ficar bem claro para vocês. Apesar da minha letra ser feia, tudo, mas preste atenção na aula, beleza? Mais do que tentar ver o que está escrito aqui e tal, foca na aula, no entendimento, tenta entender primeiro, porque aí, se você entender, fica mais fácil depois de você entender o que está lido, o que está escrito aqui, tá? Então vamos lá. Baixa Idade Média, século XI a século XIV. Quer dizer que o feudalismo agora vai estar em baixa. Então tomem muito cuidado. Alta Idade Média é feudalismo em alta. Então, bárbaros nas cidades, aí sim o feudo no campo. Todas aquelas características que nós vimos no campo. Tá? Agora, muitas coisas vão acontecer, que eu já expliquei na aula que eu dei para vocês, a última aula, que vai modificar um pouco essa realidade, que vai aos poucos, as transformações ocorrem lentamente, mas o feudalismo aos poucos vai entrando em baixa, ok? Antecedentes, só para relembrar. Fim do Império Carolíngio, lembra que tinha Carlos Magno, a igreja coroou para Carlos Magno, então, apesar de acontecer isso na Alta Idade Média, tá? Foi um período que deu até uma estabilidade ali, né? Bárbaros e católicos, né? A ideia era restaurar o Império do Ocidente, porém, não durou tanto tempo quanto queria, né? Quanto a igreja queria, quanto eles queriam, né? Houveram outras invasões, aqui está escrito outras invasões, de curta duração, né? Aí, outras invasões, vírgula, curta duração do Sacro Império Romano Germânico. O que eu quis dizer com isso? Primeiro teve o Império Carolíngio, depois houveram outras invasões que eu não citei, inclusive os vikings, né? Tem aquela série dos vikings, e curta duração do Sacro Império Romano Germânico, que não vai durar muito tempo. Então, o que está acontecendo aqui? O que eu quero que vocês entendam aqui? A tendência é o quê? A tendência é que ocorra o fim das invasões bárbaras, certo? Essa é a tendência. É uma tendência, não acabou ainda, né? E acaba a partir do século XI, nós estamos no século IX, X aqui com esses impérios, mas a tendência é que está diminuindo, né? Vou colocar diminuição, melhor eu colocar aqui diminuição, né? Então esse sinal aqui diminui, tá? Menos, né? A tendência de menos invasões bárbaras, né? Ou sinal de menos aqui também, tanto faz, tá? Menos, né? Ou diminuição, né? Menos invasões, quer dizer que tá. Vou escrever menos invasões bárbaras, fica melhor, pronto. Menos invasões bárbaras. O que eu estou querendo dizer? Está diminuindo. Se as invasões bárbaras estão diminuindo, isso significa o quê? Que a tendência é a muitas pessoas passarem a migrar para as cidades, que é o que eu expliquei aqui, a tendência à migração para as cidades. Né? Então nós teremos um lento processo de urbanização e fortalecimento comercial. Tá? Eu coloquei assim, isso aqui assim, porque aqui nós vamos retomar, mais para frente nós vamos retomar essa ideia de urbanização e fortalecimento comercial. É uma tendência, essa palavra é importante, ou seja, uma tendência às pessoas a migrando, uma vez que por que o Império Romano caiu? Além dos vários motivos que nós vimos, quem destruiu no fritar dos ovos foram os bárbaros. Então os bárbaros tomaram conta da cidade. Conforme as invasões vão diminuindo, a tendência é que as pessoas passam a habitar mais as cidades. E aí as relações comerciais, né? É uma transição do feudalismo para o capitalismo, né? Muito devagar, conforme eu já expliquei em aulas anteriores. Junto a isso nós teremos a expansão islâmica. Os islâmicos tomam Jerusalém. Jerusalém era um ponto estratégico, tá? Comercial estratégico, além de ser um grande ponto religioso, era um ponto comercial estratégico. Tá? Nesse contexto de diminuição das invasões bárbaras, da expansão islâmica, do fortalecimento comercial, urbanização, também nós teremos uma tendência à centralização política dos reinos católicos. Ou seja,
Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda, tinham vários reinos. Tá? A tendência é que esses reinos centralizem seu poder e formem uma nação, justamente para poder combater, né, os islâmicos principalmente. Tá certo? Resultado disso vão ser as cruzadas, século XI. Né? Então aqui a gente inicia abaixo da Idade Média. Tá? Então vocês precisam saber essas características aqui para entender o contexto das cruzadas. O que foram as cruzadas? Expedições militares feitas por reis católicos com duplo objetivo religioso, que é retomar Jerusalém dos muçulmanos, e econômico, uma posição econômica, comercial, estratégica. Então, duplo objetivo. Beleza. Na primeira cruzada, os reis católicos conseguem retomar Jerusalém. São várias cruzadas. Eu não vou ficar aqui contando história das cruzadas, entendeu? Porque senão a gente vai perder muito tempo e a ideia não é essa. Houveram várias cruzadas. Cruzada dos reis, cruzada dos mendigos, cruzadas... Tá? Então vocês vão ver, pesquisar, se quiser, vão ter várias. A primeira, os católicos tomam Jerusalém. Na terceira que eu destaquei aqui, porque é o filme que vocês vão assistir, ou já assistiram, Cruzada, né? Esse filme retrata a terceira cruzada, que é a cruzada que os muçulmanos contra-atacam e vencem. Saladino é o líder dos muçulmanos. Né? Então, nessa terceira cruzada que narra o filme, o Saladino, líder muçulmano, ele consegue vencer e retomar Jerusalém. E aí temos consequências importantes a partir de Saladino. Primeira consequência importante, Jerusalém fica sob domínio islâmico, mas não é monopólio islâmico. Saladino permite que outras religiões, outras pessoas de outras religiões possam visitar Jerusalém. Então, vira um território cosmopolita. O que é isso? Várias pessoas podem, de todas as regiões do mundo, podem habitar o mesmo lugar. Isso é bem interessante. Né? Bastante interessante essa primeira consequência. Mas a principal para isso acontecer, para que haja centralização, para que haja urbanização, né, para que tudo isso aconteça, a principal consequência das cruzadas vai ser essa daqui. Por quê? O Mediterrâneo estava tomado pelos islâmicos, desde o início da expansão islâmica, no século VII e tal. E aí, com as cruzadas, para evitar mais guerras, os muçulmanos reabrem. Né? Então, o Mediterrâneo é reaberto para o comércio europeu. Opa! Resultado fantástico. Por quê? Tudo isso aqui que era uma tendência vai virar realidade. A partir disso, essa tendência aqui ela vai ser mais forte. Por quê? Com a urbanização, que automaticamente vai acontecer, com o comércio aumentando, né? Os reis vão começar a ter mais dinheiro, vão começar a poder formar seus territórios, né? Construir e dentro da cidade. Né? Na verdade, reconstruir as muralhas da cidade, né? No contexto urbano. Então, automaticamente, aos poucos, vão surgindo os estados nacionais, que nós vamos ver mais para frente. Tá certo? Portugal e Espanha vão ser os primeiros, depois nós vamos ter França, Inglaterra e Holanda, e por aí vai. Tá, automaticamente o feudalismo vai entrando em crise. Por quê? O feudalismo é terra, não é feudo, que a gente viu. Servo. Agora, aos poucos, o trabalho vai passando a ser assalariado. Tudo que está de vermelho, não sei se vocês perceberam, o que está de vermelho faz parte da Baixa Idade Média. Né? Menos invasões, urbanização, tá? O que eu escrevi de vermelho, né? O objetivo das cruzadas. Né? Isso aqui eu poderia ter escrito de vermelho também. Né? Isso aqui eu poderia ter escrito de vermelho, que também faz parte da crise do feudalismo. Então o trabalho agora, aos poucos, nas cidades, passa a ser assalariado. Até então, o feudo era autossuficiente. Né? Você recebia alimento, você recebia moradia, sobrevivência. Agora não. Na cidade, isso vai mudando aos poucos, vai surgindo as corporações de ofício, onde nós teremos os mestres e os aprendizes, principalmente artesãos, vão ser artesãos. O que vai acontecer então? Os artesãos vão fazer, né, o tecido, toda aquela coisa dentro da corporação, não tem divisão de trabalho, todo mundo faz, né, o mesmo trabalho, né, todo mundo trabalha no mesmo ramo. Né? Porque na Revolução Industrial nós vamos ter uma divisão de trabalho, uma especialização. Aqui não, aqui nós estamos ainda no embrião do capitalismo aqui ainda, tá? Mas recebe. Então no século XII, aqui nós já estamos no século XII, corporações de ofício. Né? Já no século XIII, aí um século depois, nós teremos um avanço. Tá? Surgimento das guildas do comércio local, dos burgos, centros urbanos,
onde vão dar origem à burguesia, né? Os burgos, daí vem origem à burguesia, que são centros urbanos. Surgimento das feiras, perto dos portos, feiras de comércio, Flandres em Champagne, na França, é uma grande feira de comércio. Quando é feira, não é nessa feirinha que tem em Ponte Nova, nem em Viçosa, não. É uma feira enorme de comércio, tá? Numa região de Flandres. Inclusive, esse aqui vai ser um dos motivos da Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, nós vamos ver depois. Essa questão da região de Flandres aqui, esse comércio dessa região, que os reis vão estar disputando, tá? É um outro ponto. E das Hanzas, também no século XIII, né? Além disso, também nós teremos o surgimento das universidades. Né? Esqueci de falar aqui, ó, vou acrescentar aqui, né? As universidades, século XIII também, contexto mais urbano. Ainda é um pensamento bem medieval ainda, mas, né? Até então era teocentrismo, né? Santo Agostinho de Hipona, beleza. Agora nós teremos o Tomás de Aquino, tomismo. A tendência agora é tentar unir a fé e a razão. É tentar, lógico, prevalência da fé sobre a razão, mas a começar a avançar o pensamento, né? A pensar, pô, peraí, não é tudo Deus, tá? Existe também os fenômenos racionais, né? É bem interessante, né? Que vai acontecer aqui com São Tomás de Aquino, que ele vai começar a pensar um pouco mais só de Deus, né? Vai ter também um pouco de razão aqui, é bem interessante, vai influenciar inclusive os racionalistas depois, tá? Maquiavel e tal, essa galera cita Tomás de Aquino, enfim. E as Hanzas, finalmente, comércio a longa distância, ou seja, um comércio vai aumentar tanto o comércio que vai ter comércio de uma cidade para outra. Que até então esse comércio era todo dentro de uma cidade, de um porto. Agora não, de uma cidade para outra, né? Vão ter as pessoas que vão levar essa carga, enfim. Aí vão ter os mercenários, essa coisa toda vai, né? Porque vai gerar dinheiro, tá? Beleza, então esse é o avanço comercial, renascimento, o que eles chamam de renascimento comercial e urbano. Não é renascimento, né? Né? Fala que é renascimento, né? Como se tivesse morrido. Não é que morreu, mas agora, né? Vai voltar bem forte, né? A questão da cidade, da urbanização e do comércio. Relembrando então, quais eram os grupos privilegiados? Clero e nobreza, certo? Grupos privilegiados, não fazia nada, só comia, bebia e pronto, né? Não pagava impostos, não trabalhava. Eles querem o quê? Eles querem manter seus privilégios. Só que eles estão sofrendo uma ameaça da burguesia que está surgindo. Por quê? Não é que a burguesia, gente, não tem privilégio. A burguesia tem que trabalhar, a burguesia tem que pagar imposto, a burguesia não tem privilégio. Só que por que a burguesia ameaça a nobreza e o clero? A nobreza e o clero está muito acima da burguesia, principalmente politicamente, né? Mas por quê? Quanto mais a burguesia incentiva o comércio, quanto mais a burguesia incentiva essa relação urbana, mais esses grupos que são senhores feudais, né, que vivem lá no feudo, vão se sentir ameaçados. O que vai acontecer então? O clero e a nobreza vão começar, resultado, o clero e a nobreza vão começar a buscar apoio nos reis. Então, por exemplo, tem vários reinos, né, lá no reino da Inglaterra, todo mundo do clero e nobreza vão começar a apoiar o rei. Por quê? Porque a figura real vai ser responsável, vai surgir um novo termo chamado absolutismo, vai ser responsável por manter os privilégios do clero da nobreza. E aí essa puxação de saco, my lord, na Inglaterra, essa coisa toda, vai surgir nesse contexto aqui. Né? O puxa-saquismo que vai ter essa questão da corte, vai ser nesse contexto em que esses grupos precisam do rei. E o rei precisa dos grupos para se manter no poder, porque o rei, desde o Império Romano, o rei, né, ele não consegue centralizar mais o poder, porque os bárbaros estavam lá. Agora, vários reis vão tentar centralizar o poder nos seus respectivos estados, regiões que eles vão habitar. E eles vão contar com o apoio do clero e da nobreza. Então é importante vocês entenderem isso. Por que teve a formação dos estados nacionais? Tem que explicar isso aqui. Né? Tem contexto. Por que do nada? Antes eram os bárbaros que estavam lá. Né? De repente, agora os reis voltam e centralizam o poder. Mas por quê? Porque ele vai ter o apoio de dois grupos importantes. Agora, de outro lado, a burguesia. A burguesia quer o quê? Quer ampliar o comércio. Né? E ela também vai apoiar o rei. Por quê? Quem que vai ser o grande incentivador do comércio? O rei também. O rei, ele vai ficar dos dois lados. É interessante, né? Não sei se dá para vocês enxergar aqui, mas aqui tem o rei de um lado. Aí aqui tem a nobreza e o clero. E aqui tem a burguesia. Né?
o que vai acontecer? O rei vai jogar para os dois lados. O rei vai apoiar a nobreza e o clero para manter a legitimação política, né? A nobreza e o clero vão legitimar politicamente o rei, né? Então, coloca legitimação política do rei, né? Já a burguesia vai ser responsável pela legitimação econômica do rei. Porque o rei precisa de dinheiro para poder se manter. E aí o rei, quando eu falo rei, em cada região, né? Nós temos que pensar o seguinte, quando eu falo rei, não existe só um rei, né? Vai ter o rei da França, vai ter o rei da Inglaterra, vai ter o rei de Portugal, vai ter o rei da Espanha. Então eu estou falando dos reis de maneira geral, tá? Então de maneira geral, os reis vão buscar ampliar a sua economia. E eles vão buscar o apoio da burguesia. A burguesia vai buscar o apoio do rei, porque o rei vai incentivar isso aqui. E a burguesia vai gostar. Então, o que acontece? Os três principais grupos vão apoiar o rei. Por isso que a tendência é o poder ficar centralizado na mão do rei. Entende? E aí o feudalismo está entrando em crise, porque tudo isso está no contexto urbano. Tá? A tendência é o feudalismo entrar em crise. Mas vai demorar muito, é um processo lento. Né? Porque o clero e a nobreza estão lá ainda tentando manter as velhas tradições, né? Tudo que estava lá no feudalismo eles vão tentar manter. Né? Só que conforme o mundo vai se tornando mais burguês, a tendência é que isso mude. Tá? Só que o que vocês precisam entender? Mesmo com tudo isso acontecendo, mesmo que a burguesia vai enriquecendo, a burguesia vai ficando mais rica. Só que a burguesia não tem status. A sociedade continua estamental. Não esqueçam disso. Né? Ou seja, o clero e a nobreza ainda politicamente estão muito acima da burguesia. É como se o clero e a nobreza estivessem lá em cima, né? Aqui, o clero e nobreza lá em cima e a burguesia cá embaixo. Né? A burguesia está começando a subir, o clero e a nobreza estão começando a descer. Só que ainda eles estão acima da burguesia. Tá? O clero e a nobreza ainda estão acima da burguesia, principalmente no âmbito político, já que nós temos uma sociedade estamental. Tá? Então é importante entender isso. Por que é importante entender isso? Porque ano que vem nós vamos ver as revoluções burguesas. Por que futuramente a burguesia vai lutar contra tudo isso? Porque ela vai querer o quê? Não, eu quero ser igual. Né? Então aí vai juntar a burguesia com a ralé. Né? Professor, por que você está falando da ralé? Os servos e tal. A ralé, gente, o que está acontecendo? Com os servos, que é o terceiro estado, né? A ralé, vou colocar aqui, ó, ralé. E a ralé, entre aspas? Né? A ralé, ela tem dois destinos. Um, continuar trabalhando no feudo, né? Aqui alguns vão costumar, e outro, alguns deixarem ir para a cidade, tentar alguma coisa na cidade. É isso que vai estar acontecendo com a ralé. Né? Então, nesse momento, vai ter uma possibilidade de você se enriquecer. Não de você mudar de grupo. E sim, você pode da ralé passar a ser burguês. Mas estou falando assim, você vai continuar sendo terceiro estado. É importante entender isso. Tá? É muito difícil. Lembra que eu falei que sociedade estamental é muito difícil mudar de grupo social, porque são três grupos: clero, nobreza e terceiro estado. Por que agora o terceiro estado não é mais só servos, não? Agora tem vários outros grupos, burgueses, médios, né, que faz parte desse terceiro estado. Só que uns vão ficando mais ricos economicamente e outros vão ficando mais ou menos, ou pobres. Tá? Mas fazem parte do mesmo estado, que é o terceiro. Só que a burguesia está crescendo economicamente. Está enriquecendo economicamente, mas politicamente a burguesia ainda continua abaixo, continua sendo terceiro estado. Tá bom? Mas todo mundo está apoiando então o rei. Porque aí no próximo vídeo, que eu vou finalizar, concluir a aula, nós vamos entender. Aí eu vou colocar características da Baixa Idade Média. Eu vou colocar resumido. Aqui eu expliquei. Né? Agora, no próximo vídeo, eu vou colocar no quadro para ficar bem claro para vocês. Beleza, galerinha? Valeu, um grande abraço.